Olá, queridos, graça e paz. Eu sou o Bispo André Matos, do Ministério Geração que Adora, e nesta manhã o Senhor, Ele me deu uma palavra forte, uma palavra até mesmo pesada para muitas pessoas, mas eu gostaria de dividir com você. No livro de 1 Reis, capítulo de número 12, a partir do verso 26, vai contar sobre a história da idolatria de Jeroboão. Jeroboão, ele assume o trono assim que o reino de Israel é dividido, após a morte do rei Salomão, e ele assume as tribos do norte. E Roboão assume como rei Judá e a tribo de Benjamim. Porém, Jerusalém ficou com a tribo de Judá. E Jeroboão, ele sabia que o lugar de adoração para os judeus, para os israelitas, era em Jerusalém. Simplificando o texto, ele, com medo de perder o trono, ele faz 2 bezerros de ouro e chama o povo e diz: olha, vocês não precisam mais subir para Jerusalém para adorar a Deus. Eu tenho algumas mensagens sobre esse tema no nosso canal do YouTube, mas eu gostaria de me prender a um detalhe. Nós estamos no ano de 2019 e ainda hoje muitos líderes com medo de perder o trono, muitos líderes com medo de perder a posição, de perder o título, de perder aquelas ovelhas que mais contribuem financeiramente para a sua igreja, estão oferecendo bezerros em troca da palavra de Deus. Estão oferecendo facilidades, estão pregando que não se precisa mais subir para Jerusalém para adorar a Deus. E isso tem criado em todo o tempo da história do cristianismo a geração mais fraca, a geração mais distante de Deus. Dias atrás eu li um texto da missionária Vanessa, de São Paulo, e ela dizia, em outras palavras: ultimamente estão colocando máquinas para fazer fumaças no altar porque a glória de Deus já não desce mais sobre aquele lugar. E essa é a verdade. Estão oferecendo... O evangelho nunca foi tão prostituído. E me perdoem por estar colocando desta maneira. Nunca se prostituiu tanto espiritualmente o evangelho. Hoje se cobra para pregar, se cobra para louvar. Estão vendendo aquilo que não lhes pertence. Nunca houve uma corja de líderes tão podres, tão assassinos como nos dias de hoje. Se alguém começa um trabalho, começa a perseguição, começam os fake news, começam as conversas. Tudo por quê? Porque tem medo de concorrência. Meu amado, com medo de perder o trono, Jeroboão leva o povo a se afastar de Deus. Jeroboão chega para as pessoas e fala: vocês não precisam mais subir para adorar, vocês não precisam mais ir para Jerusalém para adorar. Porém, Jerusalém era o local de adoração. Hoje, quando se leva a igreja para orar, se a oração passar de 5 minutos, fica cansativa. Eu tenho dito, por onde temos ministrado, que lá no passado não tão distante, os irmãos levavam para a igreja e era obrigatório levar para a igreja 3 objetos: a Bíblia, a harpa, porque os louvores eram teocêntricos,
eram louvores que adoravam a Deus, Deus estava no centro da mensagem do louvor, e um lenço, porque era inevitável não chorar. Porque se o evangelho não me confronta, se a palavra de Deus ela não confrontar o meu espírito, Deus não estava naquele lugar. Deus não esteve presente naquele culto. E precisamos voltar para Jerusalém. Precisamos recomeçar. Perdoem até a trilha sonora. Mas precisamos recomeçar, precisamos voltar para Jerusalém. Precisamos nos colocar diante do altar. O altar, ele não toma, ele devolve, como nos ensina o reverendo Emerson Almeida. O altar devolve. Porém, o povo se afastou. A liderança que nós temos hoje tem medo de perder o seu carro, tem medo de perder a sua igreja porque a sua igreja é top, tem medo de perder a posição e está distanciando o povo de Deus. E aí eu vou para o livro de Jeremias, até mesmo para não ficar muito grande esse áudio, esse vídeo, mas eu chego no livro de Jeremias, no capítulo 29 do livro de Jeremias, o verso de número 8, vai dizer o seguinte: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais. Porque eles vos profetizam falsamente. Eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Cuidado com algumas revelações. Cuidado com algumas palavras. Cuidado com esse evangelho de facilidades que estão pregando. Você, pastor, você, dirigente, cuidado com quem você coloca no altar da tua igreja para pregar. E acima de tudo, cuidado com a palavra que você está recebendo. Porque muitos estão preocupados com a gordura das ovelhas. Muitos estão preocupados em ter o seu nome nos cartazes, em ter a sua agenda lotada, mas estão longe do que Cristo nos deixou como missão para levarmos adiante. Que Deus abençoe a sua vida. Volte para Jerusalém. Volte para a adoração. Vamos colocar um ponto final nessa prostituição que está em cima do altar. Vamos colocar um ponto final nessa podridão que está no meio do evangelho. A palavra de Deus precisa me confrontar. O evangelho que não me confronta, ele não me transforma. Que Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus.